Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo esse meu vídeo. Eu sou o Alex, amigo de vocês. Estou aqui mais uma vez para comunicar a palavra do nosso Deus. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Programa dedicado à exposição da palavra de Deus, nem nos outros programas eu tenho feito, para que a igreja acorde, para que a igreja saia do estado da UTI, pela leitura e pela exposição, e pela fé, e pelo crer e acreditar de fato e de verdade, e andar segundo a verdade da palavra e ser obediente à palavra, não apenas ouvinte e leitor da Bíblia, mas cumprir a palavra de Deus na nossa vida pela fé, crendo e acreditando que tudo que está escrito aqui na Bíblia é a verdade de Deus, e nós temos que andar e viver praticando aquilo que a palavra de Deus diz que aquele que busca o Deus de verdade tem que crer. Eu particularmente, acredito e vivo tudo o que a palavra de Deus diz, tudo que Jesus ensinou e pediu, eu vivo em minha vida e quero viver muito mais ainda, e tem muito mais coisas que eu preciso fazer, mas que não estava fazendo, e eu me arrependo de não ter o feito, mas agora estou buscando diante de Deus, na palavra de Deus, em oração e na leitura diária, na exposição da palavra de Deus, o compromisso de obedecer cada vez mais os mandamentos. O mandamento de Jesus é aquilo que ele ordenou à sua igreja, para que nós, está lá em Mateus 28:19, ir ao mundo, pregar o evangelho, pregar essa palavra, ensinando as pessoas, fazer novos discípulos, ensinando-os a guardar todas as palavras que Jesus disse aos discípulos, e os discípulos deixou escrito a palavra de Jesus para a sua igreja. A igreja tem a ferramenta pela qual ela luta contra o pecado neste mundo, luta contra a carne neste mundo, e luta contra o próprio mundo, e luta contra Satanás, e vence. Mas para isso, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar que tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro, e eu tenho que aplicar na minha vida. Eu não posso ser apenas ouvinte, eu não posso ser apenas um espectador na igreja, eu não posso apenas dizer e falar que acredito na palavra de Deus. O testemunho de que eu de fato acredito que Jesus se revela pela palavra, que essa palavra é o próprio Cristo, é quando eu cumpro os mandamentos de Jesus. Se eu digo que eu amo Jesus, então eu tenho que observar os ensinamentos e fazer aquilo que Jesus diz. Jesus disse em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas ouvem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não ouvirão a voz do estranho. Não ouvirão a voz das falsas heresias, das falsas exegeses, das falsas hermenêuticas, falsas interpretações da Bíblia, falsas aplicações. As ovelhas não ouvirão. Aqueles de fato que têm um compromisso com Cristo não vai ficar na mão de mercenários que não têm compromisso em expor e ensinar e exortar, corrigir, ajudar, caminhar junto, amar, estar junto, perseverar e chamar a igreja a confiar e dedicar as suas vidas a cumprir a palavra de Deus na vida de cada um de nós. Tá? A ovelha verdadeira se alimenta da palavra, porque Jesus é a palavra de Deus. Ele disse em João 6, eu sou o pão verdadeiro. Aquele que se alimenta desse pão jamais verá a morte. Também Jesus disse no mesmo capítulo, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida verdadeira, não tem vida em si mesmo.
E Jesus também disse no próprio 6, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras de Jesus. Jesus aqui na Bíblia, aqui há o novo Espírito e aqui a vida verdadeira. Não há vida fora da leitura da palavra, da exposição, o ensinamento, a admoestação, a correção, a disciplina, o treinamento através da leitura da palavra de Deus. Não existe. Você pode orar o dia inteiro, você pode jejuar o mês inteiro, você pode fazer qualquer outra atividade religiosa. Mas se você não tem o conhecimento de Cristo através da sua palavra, através da exposição de Gênesis e Apocalipse, sinto muito, você não tem comunhão plena com Cristo. E não entendeu a palavra, não entendeu o chamado em Cristo. E precisa urgentemente se arrepender de não estar entendendo e se voltar na comunhão com Cristo através da leitura diária da tua palavra. Porque através da leitura diária, você terá um relacionamento pessoal com Cristo, conhecendo Cristo de Gênesis e Apocalipse. E assim, a palavra de Deus, que nem nós vamos ver hoje, que é viva e eficaz, espada mais cortante que 2 gumes, capaz de separar. Quer ver como é que está aqui, ó? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra se chama Verbo de Deus, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. Então, o programa Palavra Viva tem por finalidade incentivar as igrejas, aqueles que querem, os irmãos, a buscar um relacionamento pessoal com Cristo através da leitura da palavra de Deus todos os dias, expondo ela à sua mente, para que na sua mente e no seu coração o Espírito Santo use a palavra como espada para trazer discernimento, para revelar a verdade na tua vida, para que você se torne um homem completo diante de Deus. Um homem sadio, maduro, uma vida espiritual sadia e madura, com discernimento de compreensão de todas as coisas à sua volta. Mas isso é ouro refinado, mais puro do que o ouro de Ofir. Isso é uma coisa preciosa. Mas isso Satanás fez. Mas por causa disso, Satanás introduziu as igrejas com a teologia cheia de filosofias, de axiologias, de aplicações que na realidade não servem para nada, e fez com que os pastores e pregadores, os anciões e mestres desviassem o povo de Deus da leitura, da exposição da palavra para apenas as suas próprias interpretações através de um óculos, através de uma hermenêutica errada e uma exegese que não serve para nada. Por isso, as maiorias das igrejas, os irmãos são fracos na fé, são fracos na vida, vivem uma vida derrotada. É só olhar para a vida de misérias que há dentro, não miséria de dinheiro e pobreza, porque Satanás tem dado riqueza a esse povo, mas na sua própria vida, vivendo uma vida de pecado, uma vida muitas vezes de promiscuidade, relacionamentos errados dentro da igreja, vida errada, propósito errado, escândalos surgindo, traições dentro da igreja, né? Crentes fracos, crentes que não têm a mínima ideia do que é a palavra de Deus, porque não tem um relacionamento com Deus através da sua palavra. Jesus deixou a palavra escrita através dos apóstolos quando derramou o Espírito Santo sobre eles e disse a eles, tenho muito que vos falar, mas não podeis suportar agora. Mas quando ele vier, o Espírito da verdade vos revelará todas as verdades e vos revelará aquilo que há de ser e vos anunciará aquilo que há de ser ainda. Então, a palavra de Deus, o Novo Testamento, é
a palavra de Jesus mandada aos apóstolos pelo Espírito. Quem não crê nisso, quem não acredita que no Novo Testamento aqui é o Espírito Santo revelando a vontade de Cristo, é o próprio Cristo revelado a nós, não tem comunhão com Cristo. Porque hoje a comunhão com Cristo é através da sua palavra, que ele mandou através dos apóstolos, que fundamentou a igreja de Deus pela sua própria palavra, derramada pelo Espírito nos corações dos apóstolos Paulo. Quem não lê a Bíblia não tem comunhão com o Pai e também não tem comunhão com o Filho. Sinto muito, mas isso é uma realidade que as igrejas não querem acordar, não querem entender de jeito nenhum. Isso já foi rejeitado dentro das igrejas e já foi descartado. Eles não querem. E quem tentar fazer isso dentro da igreja é chamado de doido e louco. Tá? E por isso estão me chamando de doido e de louco. Tá? Não é à toa que ultimamente eu tenho levado o nome de doido e de louco. Né? Mas tá certo. Lá em Coríntios, a própria palavra de Deus diz que as coisas de Deus, a palavra de Deus, as coisas do reino, se discernem espiritualmente. O homem que não tem uma vida espiritual, o homem que não nasceu de novo, não entende as coisas de Deus. Aí quando às vezes você está numa igreja, está vivendo no meio de pessoas, igreja, pode ser qualquer igreja, ou presbiteriana, ou batista, ou qualquer outro, ou metodista, ou qualquer igreja, não estou falando de igreja específica aqui. Quando há um crente verdadeiro e ele quer chamar a igreja para um avivamento, ele quer trazer a igreja para o avivamento, ele é louco, ele é doido. Não pode que as estruturas, como já foi colocada por essa falta de teologia, não pode ser modificada. Isso é o padrão. Essa é a forma correta já estabelecida através das tradições e assim não pode modificar. E assim eles continuam mortos em seus delitos. E as igrejas, como na Europa, que acreditaram nessa falácia mentirosa, nessa hermenêutica errada, nessa exegese errada, nessa espiritualidade errada, como é que está a Europa lá? As igrejas viraram bar, viraram cabaré, viraram boates. E no Brasil, logo em breve, nós também veremos, porque a maioria dessas igrejas já abandonaram a fé verdadeira, já abandonaram a palavra de Deus, já estão vazias, já não tem mais ninguém lá dentro, e logo, logo serão vendidas para virar bar, para virar mercadinho, para virar farmácia, para virar qualquer outra coisa, tá? Por quê? Porque a verdade da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus foi abandonada dentro das igrejas. E logo, logo, em breve, o Brasil entrará no mesmo processo da Europa, tá? Porque já estou vendo aí que essa realidade já está começando a acontecer no Brasil, tá? E agora aguardamos o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo, do falso profeta e a besta, e o derramar da ira de Deus sobre esse mundo. E aí haverá muito arrependimento e muito ranger de dentro daqueles que rejeitaram a palavra de Deus, porque não tem uma vida espiritual sadia, não tem uma vida com Deus, e quando alguém manifesta a palavra de Deus e vai trazer a palavra de Deus, é considerado doido e louco. Mas é isso mesmo. Se eu não tivesse levando o nome de doido e de louco, com certeza eu estaria com eles, né? Mas como estão me chamando de doido e de louco, então isso é a confirmação de que estou correto e a palavra de Deus é a verdade. Então vamos orar para mim trazer a exposição. Hoje nós vamos ler 2 capítulos de uma vez só, para a gente dar uma adiantada no livro de Hebreus. O capítulo é curtinho, né? O capítulo 3 e o capítulo 4 de Hebreus, tá? Que é o descanso de Deus. Deus tem um descanso para o seu povo, tem um repouso. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome como o teu. Senhor, essa palavra, ela é viva e eficaz. Ela penetra nos corações. Senhor, há muitos corações nesse Brasil. Há muitas pessoas necessitando da tua palavra. Mande a tua palavra da tua boca, ó Pai. Mande, ó Pai,
através do seu Santo Espírito, que é o Senhor que habita nos corações do povo da tua igreja, daqueles que ainda creem, daqueles que têm um verdadeiro compromisso. Mande, Senhor, a tua palavra para esses corações, Senhor, despertar para a realidade e para a verdade, Senhor. Acorda, aviva a tua igreja, Senhor, pelo poder da tua palavra, através da leitura e da exposição da tua palavra, ó Deus. Ó Senhor, abre o entendimento, Senhor, para que entendam e creiam e sejam definitivamente alcançados pela tua salvação. Aqui neste mundo, ó Pai, livrando deste mundo tenebroso e cruel e caído. Reaviva as tuas igrejas, ó Pai amado. Também, Senhor, usa os teus servos, os teus filhos, para que essa palavra que é viva e eficaz, que penetra coração, divide medula, juntas e medula, alma e espírito, faça, ó Pai, com que a tua palavra vá nos hospitais, nos leitos, Senhor, aonde há um espírito, Senhor, de morte, Senhor, aonde há pessoas que estão passando por problemas difíceis, pessoas que estão com problema no coração, não, né, que nem o irmão da igreja presbiteriana, Senhor, que está com, fez, Senhor, fez um transplante de coração, Senhor, agora seus órgãos têm parado, tenha misericórdia da vida dele, Senhor, vá lá em Recife, naquele irmão, Senhor, da igreja presbiteriana de Serra Talhada, ajude ele, Senhor, derrame da tua graça, do teu amor, salva, Senhor, ele dessas doenças, dessas complicações pós-cirúrgicas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida do nosso irmão, Senhor. Eclésio, Senhor, abençoa a vida dele. Não deixe que o corpo dele lute contra ele mesmo, Senhor. Que haja aceitação desse novo coração e que os seus órgãos, aqueles que querem parar, que nem um rim que está querendo parar, volte a funcionar e seja restabelecida a saúde do nosso irmão. Em nome de Jesus Cristo. Também oro por todos que estão em todos os hospitais, que estão, Senhor, por esse Brasil afora desenganado. Aqueles que estão com problema psiquiátrico, problema psicológico. Entra na vida dessas pessoas, Senhor. Traga vida onde não há vida, ó Pai. Ajude, mande a tua palavra, dê um descanso para essas pessoas, ó Pai amado, Pai querido. Eu peço, Senhor, por todos, Senhor, nesse Brasil, nos quatro cantos desse Brasil, ó Pai. Usa a tua igreja, usa os teus servos. Use, Senhor, a sua igreja como ferramenta no trabalho de capelania, de visitação, de evangelismo. Ó Pai amado, Pai querido, derrama, Senhor, da tua graça e do teu poder sobre a vida deste povo, Senhor, da tua igreja no Brasil, para que ela seja reavivada, Senhor, para que haja um verdadeiro avivamento, Senhor, nessas igrejas. Ó Deus, para que ela entenda o trabalho dela que ela tem que fazer aqui nessa terra, ó Pai amado, para a glória do teu nome, Senhor. Deus. Abençoa, Senhor, cada um que vai ouvir essa mensagem, passando por problema, por dificuldade, aqueles que querem dar fim à sua própria existência, que já não vê mais esperança nenhuma, que não vê nenhuma possibilidade, ó Pai amado, Pai querido, de saída neste mundo. Não permita, Senhor, que as mentes deles fique fechada e destrua. Ó Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Não destrua esse povo, ó Pai, por causa da sua incredulidade, por causa da sua feitiçaria, por causa da sua idolatria, Pai. Salva, Senhor, essas pessoas. Salva pessoas em Calumbi, usa as suas igrejas para levar a palavra da salvação. Igrejas batistas, igrejas presbiterianas, assembleias, e todos os irmãos que moram em Calumbi, Serra Talhada, nesse Brasil, para que o teu evangelho, que a tua palavra seja lida e exposta nos corações que precisam na rua, nos becos, nas vielas, nas favelas, Senhor, em todo canto, aonde há uma pessoa sofrendo e padecendo, Senhor, necessidade do Senhor, necessidade espiritual. Tenha misericórdia dessas vidas, ó Pai. Alcança essas vidas, Senhor Deus. Que haja salvação, renovação e redenção, Senhor, nessas vidas. Ó Pai amado, perdoa-nos, Senhor, porque somos pecadores. Perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo, ó Pai amado, e derrama do teu Santo Espírito cada vez mais para a busca da leitura da tua palavra, Senhor, para a exposição da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa a nossa nação. Ó Senhor, acaba com essa corrupção, Senhor, desses corruptos. Senhor, eu sei que um dia eles darão conta. Eles um dia se apresentarão diante do Senhor e eles terão que dar conta de tudo que eles estão fazendo. Eles terão que dar conta. Eles vão dar conta de toda a corrupção, de toda a roubalheira que eles estão fazendo, porque
eles têm o poder na mão que foi dado primeiramente pelo Senhor e depois pelos homens, dando voto a eles, capacitando eles para terem poder para trabalhar pelo povo, mas estão roubando este povo e essa nação, ó Pai amado, Pai querido. Acaba, Senhor, destrói essa corrupção em nosso país. Ó Senhor Deus, esse sistema maligno, Senhor, global, que quer implantar, Senhor, no mundo inteiro, ó Pai, uma perseguição contra o teu povo, como já há em muitos países. Ajuda, Senhor, esses missionários, pastores e líderes que estão na África, Senhor, África muçulmana, nos países da Arábia, do Irã, do Iraque, países, Senhor, do Iêmen, do Leme, de tantos outros países, Senhor, que Afeganistão, Azerbaijão e todos esses países muçulmanos, Senhor, que perseguem o teu povo. Ajude o Senhor, ajuda esses irmãos em nome de Jesus. Abençoe a vida de cada um que vai assistir esse vídeo depois, ó Pai. Que a vida deles seja abençoada, que o Senhor os guarde, proteja livre de todo mal, tanto o que se assiste pelo Facebook como pelo YouTube. Abençoe a vida deles, que a tua palavra, a tua salvação alcance a vida de cada um que está ouvindo, Senhor, e que vai assistir depois. Ó Senhor Deus, abençoa, Senhor, e não destrua a vida desses homens, são pecadores e incrédulos. Abençoa, Pai, não amaldiçoa, porque o Senhor já derramou sua bênção. Sua bênção já está disponível, mas não permita que eles rejeitem a tua palavra, Senhor. Toque nesses corações, ó Pai. Toque pelo poder da tua palavra e traga vida e vida em abundância nessas vidas que necessitam do Senhor, Pai. Não deixe, Senhor, essas pessoas perdidas. Não deixe essas pessoas desanimadas, Pai querido, Pai amado. Acorde elas. Ajuda a tua igreja a ser forte, Senhor. Ajuda a sua igreja, Senhor, a se fortificar na tua palavra cada vez mais. Todos os dias, Senhor. Abençoe, Senhor, todas as igrejas. Abra, Senhor, um caminho, Senhor, um propósito, Senhor, em todas as cidades, para que a tua palavra seja pregada e anunciada corretamente. Longe da religião, longe da falsidade, da mentira e da hipocrisia, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. E você que está assistindo aí, você que assiste pelo YouTube, depois de você que assiste ao vídeo pelo Facebook, quiser que eu ore por você, tem uma janelinha aí embaixo que é comentários, vai e deixa seu comentário, seu pedido de oração que eu vou estar orando por você também. Tá? Posso orar no final e também eu posso orar amanhã. Mas por hoje, né? Sejam todos aí muito bem-vindos ao programa Palavra Viva, seu programa onde nós oramos pelo nosso país, pela nossa nação e trazendo uma leitura expositiva da palavra de Deus, para ver se há um avivamento nesse país para o despertamento da necessidade da leitura diária da palavra de Deus. Então vamos ler Hebreus capítulo 3 e 4. Entendeu? Eu já disse, quem quiser a introdução desse capítulo está no vídeo 1 e vídeo 2. No capítulo do vídeo 1 e do capítulo do vídeo e o vídeo do capítulo número 2. Aonde aqui é apresentada a figura do povo de Deus no Velho Testamento, e que aquilo era a figura que apontava para aquilo que é verdadeiro. Aquilo era a sombra daquilo que é verdadeiro, que é Cristo Jesus e todo o ministério que Jesus oficializou na casa de Deus para Deus, reconciliando todas as coisas consigo mesmo para a glória de Deus, para a salvação dos filhos de Deus. Então nós vamos começar a entender que Jesus é superior a Moisés, porque Jesus oficializa as coisas eternas, enquanto Moisés oficializou as coisas temporais, que tinham tempo para passar. Que foi isso que Moisés disse: à minha frente vai um anjo
vai vir um anjo. A esse anjo escutai. Quem não escutar esse anjo deveria morrer. Tá? E esse anjo com letra maiúscula lá era Cristo. Estava falando de Cristo que haveria de vir, o próprio Deus, que viria de vir para o seu povo. E Jesus já veio a primeira vez para o seu povo, que é a nação de Israel, e veio para o mundo, e ele virá uma segunda vez. Na primeira vez ele veio como cordeiro, e o seu povo como nação, na pessoas das autoridades do povo de Israel, negaram Jesus, negaram o reino e negaram a Deus, e portanto eles não podem entrar no descanso ainda de Deus, porque ainda falta um descanso para o povo de Israel entrar. A igreja creu e entrou num descanso que Deus nos deu. O povo lavado e remido, escolhido antes da fundação do mundo, predestinado a esse descanso, que é o descanso da promessa que Deus fez a Abraão, que benditas serão as nações no seu descendente. Quer dizer, Deus abençoaria as nações no descendente de Abraão, que é uma só pessoa, não nos descendentes, no descendente, no singular, e esse é Cristo. Então, Deus nos prometeu bênção, que é um descanso dos nossos pecados, do caminho da morte que nós estávamos andando, mortos em nossos pecados e delitos, que nem diz Paulo lá em Efésios capítulo 2, que éramos mortos em nossos pecados e delitos. Então, como Paulo diz também em Romanos capítulo 6, 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, o trabalho do homem sem Deus, o seu viver, que é considerado um trabalho, a gente trabalha aqui nesse mundo, estamos aqui em um trabalho, em um ofício, né? E esse ofício teria que ser exclusivamente a Deus, ao Pai, mas por causa do pecado, estamos mortos em nosso pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, aquele que crê em Cristo Jesus, né, entra num descanso, tá? Entra no descanso do Senhor. Por quê? Porque já foi cumprido o grande Shabat, o dia do descanso do Senhor foi cumprido, então a obra de Deus foi terminada, e nós que cremos somos a obra final de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela é a obra final de Deus. O último feito de Deus foi a purificação e a lavagem da igreja do povo de Deus pelo sangue do seu próprio Filho Jesus. E assim a igreja de Deus é algo especial, somos espíritos vivificantes, que estamos sobre essa terra vivos diante de Deus e estamos no descanso de Deus, apenas aguardando a manifestação do Filho de Deus nas nuvens para nos transformar esse corpo velho, mortal, caído, em um corpo imortal, incorruptível, aonde a morte não terá mais acesso, e assim o descanso por completo, de uma vez por toda, será nos dado. Mas nós já temos as primícias do descanso de Deus. Nós já somos os primeiros a entrar no descanso, assim como Cristo cumpriu toda a obra de Deus e hoje está à direita de Deus, porque cumpriu o trabalho de Deus no grande Shabat da Páscoa, e assim o cumprimento do Shabat aconteceu e o descanso veio para Deus. E agora o Espírito Santo está apenas ministrando aos corações nossos, através da palavra de Deus, nesse tempo de descanso aqui. Então, temos um descanso. E Moisés cuidou da casa de Deus, cuidou do tabernáculo, trouxe revelação, preparou tudo, deu a palavra, deu a lei. Deus, no capítulo 34, 10, fez um acordo com Moisés, com o povo, usou Moisés para fazer o acordo com o povo, porque daí por em diante a palavra, a aliança do povo tinha um mediador, que era Moisés, porque eles pecaram adorando o bezerro de ouro e perderam a bênção de não precisar de um mediador. Então eles precisavam de um mediador. Como não era tempo de Cristo vir, então Deus
Êxodo capítulo 34, 10, estabeleceu, refez aliança com Moisés para que o povo obedecesse às leis de Moisés. Então, até Cristo, o povo viveu obedecendo e sendo discípulos de Moisés. Por isso que eles rejeitaram Cristo, porque eles disseram que eles eram discípulos de Moisés. Jesus, eles nem sabiam quem era e nem sabia de onde veio. Então, eles rejeitaram Jesus. Né? E o Moisés escreveu a respeito do próprio Jesus e advertiu a eles que eles tinham que obedecer o anjo do Senhor quando viesse. Depois de muito tempo de passar Moisés, depois que passasse Moisés. Então Moisés passa, quando Cristo vem, Moisés passa. Ele passou. Então agora se estabelece uma nova ordem, novo mandamento para o povo de Deus e o descanso daqueles que creem. Mas como eles rejeitaram, Deus fez uma nova, renovou a aliança, Êxodo 34, 10, e assim foi feito um novo acordo. Eu não sei se é no capítulo 34 de Êxodo, tá? Onde Deus estabelece lá, refaz a aliança com o povo, mas o povo tem um mediador que é Moisés, que cuidou de toda a casa de Deus. Agora em Cristo Jesus, nós temos algo novo, um novo sumo sacerdote, que não é da ordem dos levitas, nem de Arão, mas que é da ordem de Deus, que é um sacerdócio que não tem começo nem fim, nem meio, nem começo, nem fim. A gente vai ver mais para frente ainda quando falar sobre sacerdócio, tá? Mas Cristo, sumo sacerdote, né, que vai oficializar nas coisas eternas de Deus, que é a realidade da sombra que eles tinham na Torá, que é aquilo que é o verdadeiro, não é mais a sombra, agora é a realidade futura, é o real, a realidade de verdade. E o mundo rejeita. E a igreja hoje não entende. E as igrejas, a maioria dessas igrejas hoje, já se tornaram, né, filhas da grande Babilônia, que está aí posta no mundo inteiro. E assim, né, a grande prostituta e as suas meretrizes estão aí agindo e desviando o povo de Deus da verdade e da palavra de Deus. Mas Deus trará o julgamento sobre a grande prostituta e as suas filhas, suas meretrizes, e todos que estiverem dentro dela verão a Cristo Jesus. Tá bom? Mas isso não é para mim falar isso agora, isso é um outro assunto. Vamos continuar aqui, vamos para a leitura da palavra. Jesus é maior que Moisés. O repouso de Deus, Cristo, o Filho, superior a seus servos, superior a Moisés. Portanto, irmãos, santos, que participam do chamado celestial. Portanto, né, dele ter falado do texto acima do 3, né? Jesus foi feito por um pouco tempo menor do que os anjos. Então, depois da gente ter entendido que Jesus, por um pouquinho de tempo, foi feito menor do que os anjos, porque ele tinha a nossa carne, tinha a capacidade de sofrer e morrer que nem nós, coisa que os anjos não têm. Então, Jesus, por um pouquinho de tempo, teve essa capacidade, mas depois ele ressuscitou, está glorificado a destra de Deus, e ele nos ajuda em todas as nossas necessidades e pecados e delitos. Algo que não estava aberto para nós na velha aliança do Velho Testamento, mas agora está aberto. E Jesus é quem oficializa isso para nós diante do Pai. Não precisamos mais de sacerdotes, de mediadores, e agora não precisamos, o povo de Deus não precisa nem de Moisés. É isso, tá? Portanto, irmãos santos, que participam do chamado celestial, já participamos do chamado celestial de Deus, já estamos dentro do céu. Considere atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou. Ele foi fiel àquele que o designou. Ele foi fiel a Deus, ao Pai. Assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiado toda a casa de Deus. Então, toda Israel, a casa de Deus, o tabernáculo e tudo mais, todo o culto a Deus em Israel foi confiado a Moisés. Êxodo capítulo 34, 10. Tá? Eu vou ler
esse êxito, senão vai ter aí gente que não concorda. Então deixa eu matar a cobra e mostrar o pau. Eu só preciso ir. Esse 3410, né? O Senhor respondeu: Faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma, ou lugar algum na terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder do temível que o poder temível que demonstrarei em seu favor. Tá vendo? Então, para confirmar a aliança para confirmar a mediação de Moisés, que Moisés aqui agora, ele se tornou um mediador, né? Um pequeno redentor, um pequeno remissor do povo, um mediador entre Deus e o povo de Israel. Então, para confirmar que Moisés era de fato aquele mediador entre eles e Deus, Deus usou a vida de Moisés para realizar poderes, milagres e prodígios. E a gente vai ver que eles, ao ficar 40 anos no deserto, Moisés, através do poder de Deus, realizou vários milagres e prodígios e assim confirmou Moisés como mediador. Moisés como um broto, né, um tipo de Cristo que estava livrando o povo, né, não dos seus inimigos, porque isso eles são livres, mas livrando eles daquele que o povo fez como inimigo deles, que era o próprio Deus, que eles odiaram a Deus e fizeram um bezerro de ouro e buscaram voltar no Egito dentro do seu coração. E assim odiaram a Deus e se recusaram. E Deus disse que deu as costas a eles. Por isso que Deus deu um mediador na casa de Deus e confirmou Moisés. Agora Cristo Jesus, ele é superior a Moisés, muito maior do que tudo isso. Porque agora, pela promessa feita a Abraão e Isaac, a bênção de Deus vai se estender a todas as nações. E agora em Cristo Jesus, Deus, a partir da morte de Cristo na cruz, Deus predestinou povos, línguas e nações para serem casa de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, casa de Deus. E agora Jesus vai ministrar nessa casa, que é uma casa permanente, casa fiel, lavada e remida pelo sangue de Cristo, é uma casa santa, purificada para sempre, não é mais temporário. Não precisa mais de bode, de cordeiro, de touro, de bezerro, novilha vermelha, não precisa mais de cordeiro, nada disso. Por quê? Porque Jesus vai oficializar, vai purificar, limpar a casa de Deus, a casa celestial, uma casa santa e perfeita que é a igreja de Deus, para morada celestial com o Pai para sempre. Esse é o que Cristo fez na sua primeira vinda. Mas ele virá, sim, no final da tribulação, para restaurar Israel, o reino e as leis de Cristo e estabelecer o trono de Davi novamente. Tá? Então, por isso, Deus, Jesus é o sumo, né? Deus, na pessoa de Cristo, é o sumo sacerdote das nossas almas. E não há mais necessidade de que a Moisés seja seguido e obedecido para que a casa de Deus seja estabelecida. Porque é isso que os judeus ortodoxos querem, é isso que os testemunhos de Jeová querem, é isso que os adventistas querem. Todos esses que vivem debaixo da lei querem usar a lei que já passou para edificar a casa de Deus, que é a igreja, e isso não existe. Porque estamos na mordomia da graça, estamos na dispensação da graça da igreja.
que é algo totalmente novo, feito por Deus, o que não existia, nunca existiu. Então, Moisés foi fiel na casa de Deus, só que Moisés passou, e agora Cristo, ele é fiel em toda a casa de Deus, não só na casa de Israel, mas em toda a casa de Deus no mundo inteiro, e é de uma vez por toda. Então, todo o simbolismo do culto judaico passou, não serve mais, é velho, ultrapassado, antigo, que nem Paulo fala. Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogio que a casa em si, pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. E seu trabalho ilustrou, né, verdades que seriam mais tarde reveladas. Essas verdades é Cristo Jesus ministrando agora na casa de Deus. Toda a casa de Deus, não só na casa de Israel, mas todos línguas, povos e nações. Mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus. Se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Esperança gloriosa. Nossa esperança. Qual é a esperança? Ressurreição. Vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Como Cristo ressurgiu, ressuscitou, essa é a nossa esperança, essa é a certeza. Eu tenho fé e creio, acredito e tenho certeza absoluta. Cristo virá e me ressuscitará e me levará para o ato final, na sua casa, salvação. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como eles fizeram na rebelião, lá, quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados, agora ele está falando para os judeus, entenda que é para os judeus, ali, é os hebreus, né? Hebreus são os judeus. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Né? 40 anos Deus mostrou milagres e prodígios. Quando foi para entrar na... Quando era para eles crer e confiar em Deus, eles vacilaram na fé. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. É um povo desviado. O povo de Israel toda a vida foi um povo desviado. Sempre existiu remanescentes e profetas. Seu coração sempre desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Olha, as pessoas se recusam a andar nos caminhos de Deus. E até dentro da igreja, até hoje, tem gente que se recusa a andar nos caminhos de Cristo. São infiéis, são pessoas infiéis. Vivem uma infidelidade da palavra. Ouvem a palavra, escutam a palavra, leem a palavra, mas não são fiéis à palavra de Deus. As suas vidas no mundo é uma miséria. Falam de Deus com as suas bocas, mas a vida pessoal deles é viver de acordo com o mundo. Andam com a mentira do mundo, andam com os planos do mundo, andam com a mão dada com os políticos corruptos desses mundos, aprovam os seus feitos, apoiam os seus projetos, estão com eles, mentem, roubam, fraudam, praticam usura, sabe, todo tipo de perversidade estão praticando no mundo. Por quê? Porque se recusam. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Tá vendo? Deus disse ao povo: vocês não vão entrar no meu descanso. Portanto, irmãos, por causa disso, porque Israel fez tudo isso, e Deus deu as costas a eles e não deu o descanso merecido, mesmo eles entrando na terra prometida, nunca tiveram descanso. Por quê? Porque
o descanso que era para eles ter alcançado, o descanso espiritual, uma vida espiritual e madura, nunca tiveram. Até quando Cristo veio dar o descanso, eles rejeitaram como povo e nação. E nunca entraram no descanso. E assim também são muitos na igreja. São muitas igrejas que já não têm mais descanso. Vivem num conflito, vivem em briga, pastor contra membro, membro contra pastor, diácono contra pastor, pastor contra diácono, diaconisa, presbítero, mestre de música, não sei mais o que, a irmã, o irmão. Isso em todas as igrejas, não estou apontando e falando de igreja nenhuma. A maioria dessas igrejas que não entendeu e que não tem como princípio a leitura e a exposição da palavra de Deus, são igrejas que não estão vivendo no descanso, porque vivem num conflito eterno. Dentro das igrejas, o pastor não tem sossego, não tem descanso. É irmãos que tocam, que traem as suas mulheres, mulheres que cantam, traem os seus maridos, é desavença, briga, contenda, conflito. Por quê? Porque não entraram no descanso. Não conseguem ter descanso. E eu estou cansado de igreja assim. Não quero mais ser participante de nenhuma igreja que não há descanso dentro dela. É conflito, briga e contenda, traição o tempo todo. Sabe? Imoralidade sexual dentro da igreja o tempo todo. Não há descanso. Não entraram no descanso. Aí Paulo vai advertir sobre isso. Portanto, irmão, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que o desvie do Deus vivo. O desvio do Deus vivo. Jesus diz, Evangelho de João, capítulo 6, (63). Hoje Deus é representado, Deus mora no nosso coração e na nossa vida pelo Espírito Santo. Somente o Espírito da vida, tá vendo? Somente o Espírito da vida. O homem tem que ter o Espírito nascido de novo para que o Espírito Santo dê vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. Nosso conhecimento, sabedoria, entendimento, exegese, hermenêutica não realiza coisa nenhuma. Filosofia, vã, pagã, Aristóteles, Platão, Cícero, Freud, qualquer desses lixos aí não serve. E as palavras que eu lhe disse são espírito e são vida, tá vendo? Espírito e vida. Que não se desvie do Deus vivo, não se desvie da palavra de Deus, que é espírito e vida. Não se desvie da palavra. Advirtam uns aos outros todos os dias. Aqui, palavra de advertência. Nós temos que advertir os irmãos. Igrejas, pastores e líderes não querem mais advertir os irmãos porque estão preocupados com o seu dízimo, com as suas ofertas, com o seu ganho, com o seu salário, e não querem pastorear a igreja de Deus advertindo, fazendo os irmãos a crescer, amadurecer na fé, para que um irmão afie o outro, um irmão advertir o outro do erro do outro, e assim haver uma verdadeira comunhão, um verdadeiro avivamento pela palavra de Deus, lendo a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, para que os irmãos tenham capacidade, tenham o Espírito de Deus, que é a espada de Deus, para advertir uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Tá vendo? Hoje já você vai falar da palavra de Deus, você vai advertir um irmão, você vai advertir um ancião, você vai advertir um pastor, um diácono, quem quer que seja. Eles já estão endurecidos, eles já não querem mais saber da verdade, já estão duros, são incrédulos, já têm um coração desviado e perverso. E não querem mais ser advertidos. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Então, desde o início, está chamando a atenção, está dizendo, fique firme, não seja como o povo de Israel, tenha como princípio a sabedoria, o entendimento de que na palavra de Deus se acha toda sabedoria e entendimento, e não manter o coração duro, não manter o coração rígido,
Permitam que sejam chamados a atenção, permitam que seja agudo, permitam que o irmão possa falar da palavra de Deus, te repreendendo, mostrando a você que você está no erro. Permita que isso seja feito a você, para que você seja limpo, lavado pela palavra de Deus. Não haja com incredulidade, não haja com estupidez e arrogância contra aqueles que vêm te advertir do seu pecado e do seu erro. Pastores e líderes precisam urgentemente começar a exortar e chamar a atenção dos irmãos, pastorear as igrejas e limpar a igreja pela lavagem da palavra que Jesus Cristo, lá em Efésios 5, Jesus lavou a igreja pela sua palavra, a palavra que ele deixou escrita para nós. Os pastores hoje em dia não querem mais falar sobre pecado, não querem mais tratar os pecados dos irmãos, não querem eles nem visitam para não saber o que o irmão está fazendo de errado, para não ter que tratar ele com a palavra de Deus. É isso que está acontecendo. Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o coração, como eles fizeram na rebelião. Então, hoje, nesse tempo, as igrejas precisam ouvir a voz. E como é ouvir a voz? É a leitura da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é a exposição, programas de leitura da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse dentro da igreja, para os crentes ouvir a voz. E se tem algum crente que não está ouvindo a voz e não está seguindo os mandamentos de Cristo e não está vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, o pastor, o líder, tem o presbítero, o diácono, assim, tem por obrigação ir lá e ler a palavra de Deus e chamar a atenção dele e exortar ele para que ele volte para o caminho da verdade da palavra. Mas não querem mais. As igrejas, os pastores e líderes não querem mais fazer isso. Não querem mais levar a voz de Cristo pela palavra para as pessoas. Não querem. Porque estão com medo que as pessoas saiam da igreja e seus dízimos, e as suas ofertas, e os seus salários se acabam. Mas não se engane. Assim como aconteceu na Europa, aqui no Brasil também será. Vocês ficarão sem o seu salário. Vocês ficarão sem o seu sustento. Tá? Porque vocês não querem trabalhar como Cristo pediu e ordenou que os apóstolos e os mestres trabalhassem na igreja de Deus. Vocês estão deixando as ovelhas à mercê do lobo, à mercê do pecado e do erro, do engano. Então, em breve, vocês também sairão do seu conforto e dos seus deleitos. Alguns já saíram e já não tem nem mais paz na sua vida. Estão sem descanso. Por quê? Porque não estão obedecendo, não estão praticando o que Jesus disse na sua palavra. Então, não tem descanso, porque estão com seus corações endurecidos e não aceitam repreensão e não querem ser arguidos quanto aos seus pecados e os seus erros. E assim você, igreja, povo de Deus, não permita que isso também aconteça na sua vida. Tá? Se deixe ser confrontado quanto ao seu pecado. Se deixe ser arguido. Se deixe ser chamado a atenção. Se arrependa e se converta do mau caminho. E não tenha um coração duro como eles se rebelaram e não entraram no descanso de Deus. Assim nós também não podemos, na igreja de Deus, estar com o coração endurecido. E quem foram os que se rebelaram? Mesmo depois de terem ouvido, não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Quem é que deixou? Quem foi o povo? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? Durante 40 anos, Deus eliminou todos os seus inimigos. Cuidado para que você não ponha Deus como seu inimigo, mesmo você dentro da igreja, por não obedecer a palavra de Deus, por não ler a palavra de Deus, por se recusar a ter comunhão com Deus, mas você aceita ter comunhão com o mundo, com os ensinamentos do mundo, com os manjares do mundo, com o priorizando bons salários, a ponto de trabalhar, 12, 14 horas, dedicarem a sua vida exclusivamente, somente ao serviço para poder ter bons ganhos e rendimento, e abandonar a palavra de Deus, abandonar a comunhão com Cristo através da leitura da palavra,
Cuidado, porque se eles que receberam a palavra por intermédio de um mediador perfeito, bom, que era Moisés, imagine nós agora que temos um mediador muito mais superlativo, muito mais que perfeito, que é infinito, que é Jesus Cristo, seu sangue. Vocês realmente acham, pregadores e pastores e líderes, que vocês não estão se colocando numa posição de inimigo de Deus? E você acha, o que Deus fará com os seus inimigos? O que vocês acham que Deus fará com os seus inimigos? Vocês já leram o Salmo 7, Salmo 7:11? O Salmo 7:11 fala de como Deus trata os seus inimigos. Vamos ver como Deus trata os seus inimigos. Salmo 7:11. Deus é justo juiz. Então preste bem atenção. Se você se põe como inimigo de Deus por amar o mundo e as coisas do mundo e desprezar as coisas de Deus, você se torna um inimigo de Deus. E Deus é o juiz. Deus é justo juiz. Todos os dias ele mostra sua ira contra os perversos. Todos os dias Deus é juiz. Ele não é juiz de vez em quando. Ele não será juiz só no dia do trono branco. Ele é juiz todos os dias. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, armará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal, concebe o sofrimento e dá luz à mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência lhe cairá sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor. É o Salmo de Davi. Então preste atenção. Não foi o povo que lhes obedeceu. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Então você aí, pastor líder, irmãos de igreja, por causa da incredulidade da palavra de Deus, que não quer ler a palavra de Deus diante do Apocalipse, não quer ministrar a palavra de Deus da verdade à igreja, não quer lutar pela vida dos irmãos, por uma vida de santidade, não quer repreender, não quer chamar a atenção dos irmãos, não quer lavar a igreja pela palavra, te prepara que você está se colocando como inimigo de Deus. E ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Então, coisa boa não virá sobre a igreja desse país e dessa nação. Em breve, a ira de Deus vai se derramar sobre esse povo. Mas eles não vão ver. E eles não vão ver como se fosse Deus. Eles vão ver como se fosse outra coisa. Como se fosse o mundo, como se fosse a maldade, como se fosse a crueldade. Vão culpar todos e qualquer um no mundo. Menos a eles mesmos por terem rejeitado a palavra de Deus. Para que eles fiquem em confusão e não entendam e não compreendam. Deus mesmo fará isso neles, para que eles não vejam os próprios erros, porque se recusam a viver pela palavra de Deus. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Tá vendo? Nenhum pense que falhou, porque entraremos na promessa. Entraremos no descanso definitivo. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que a ouviram. Então, quando as boas novas da terra prometida, que é para eles entrar na terra prometida, as boas novas da palavra de Deus foi dada a eles, eles não creram e não receberam com fé. Antes, murmuraram, desdenharam, sabe? Não creram na palavra de Josué e de Caleb, e de Moisés e Arão, que falavam bem da terra prometida, porque o problema deles foi a incredulidade quanto a entrar na terra prometida, a quanto ter uma perseverança, numa fé perseverante,
de viver em busca, de viver sobre a palavra de Deus, confiando que Deus tinha o melhor para eles e tinha um descanso para eles, e eles deviam confiar nisso. Não. Antes, eles difamaram a terra, inventaram mentira do seu próprio coração, e assim não deram ouvido à voz de Deus, não deram ouvido à palavra de Deus. Eles não ouviram a palavra de Deus. Eles ouviram as suas próprias palavras, assim como os pastores e líderes, irmãos e pessoas que inventam mentira a respeito da palavra de Deus, um exegese errado, uma hermenêutica errada, acreditando em Cícero, em Platão, Aristóteles, em Freud, em palestra de autoajuda, em todo esse lixo aí eles confiam. Menos confiar na palavra de Deus e remir, lavar a igreja pela palavra de Deus. Usam qualquer meio mundano e falso para purificar, aperfeiçoar, aprimorar a fé, a fortificar os irmãos na certeza, na firmeza, na palavra de Deus. Não, eles ficam usando subterfúgios para querer fixar os irmãos em Deus, só que não usam a palavra de Deus. Usam a sua própria palavra, sua própria hermenêutica, sua própria exegese, suas próprias aplicações, suas próprias arqueologias. E não usam a palavra como palavra que edifica, quando é lida e exposta de Gênesis e Apocalipse. Assim como eles também não receberam a palavra de Caleb e Moisés, de Moisés e Arão com fé, antes rejeitaram, então caíram. E Deus deixou com que eles, todos eles morressem durante 40 anos com uma maldição da morte sobre eles. Pois nós que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus diz, quanto aos outros, assim jurei na minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora as suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Não é todos, não é toda a nação de Israel, mas alguns. E aqueles que agora creem. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Então, eles que ouviram, o povo de Judá, o povo de Israel que ouviu, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso. E a ocasião é hoje. E a ocasião é hoje. Porque Jesus veio, morreu, livrou o povo da lei, livrou o povo de toda aquela condenação e agora dá a oportunidade do descanso. E o descanso também é para você. Basta você crer que você vai descansar dos seus pecados e delitos contra Deus. E o peso do pecado que está sobre as costas lhe será tirado e Jesus dará a você o descanso dos seus pecados. Hoje, ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras citadas. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. Está aqui no Salmo 95, 7 e 8. Se Josué lhes tivesse dado descanso, quando entrou na terra prometida, Deus não teria falado outro dia de descanso por vir. Deus falou no Salmo que haveria outro descanso. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. O povo de Israel ainda há um descanso definitivo à espera deles, que acontecerá no milênio. No milênio será o descanso final e definitivo da nação de Israel, como nação. Como pessoa, como um povo, hoje eles têm à disposição, se eles creem em Cristo Jesus, qualquer judeu entregar sua vida a Jesus, ele já entra no descanso. Mas o povo de Deus, que é a nação de Israel, há um descanso prometido que quando Cristo vier no milênio, então por isso que nós temos que crer no milênio, porque senão essa palavra não tem cumprimento. Então Paulo é um doido a falar que ainda há um descanso definitivo para a nação de Israel. Esse descanso não é no coração, não é Jesus reinando no coração, é um reino físico, real, literal na terra. Porque todos que entram no descanso de Deus descansam de seu trabalho. Qual é o trabalho? Romanos 6, 23. Tá?
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o descanso dado de graça, a graça que é o descanso de Deus, é a salvação por meio de Cristo Jesus. Descansam de seu trabalho, como Deus fez após a criação do mundo. Portanto, esforçamo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado acima do povo de Israel, cairemos. Pois, portanto, todavia. Então, esse pois aqui, tá? Olha só, ele está chamando a atenção, ele tá querendo atrair, fazendo uma lembrança, trazendo a memória de tudo que a gente já leu aí em cima, de todo o entendimento, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Não é só palavra escrita, mas é a palavra de Deus, que sai da boca de Deus. Hoje, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos, desejos mais íntimos. Tá vendo? Então, pois cuidado, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais poderosa. A palavra de Deus. Deus deixou a sua palavra escrita aqui. Ela é poderosa e eficaz. Ela entra nos corações. Por isso que quando nós estamos ministrando a palavra de Deus a alguém, falando, exortando, há 2 reações. Existem 2 reações na palavra, nos corações. Quando alguém está ministrando a palavra de Deus, há 2 reações. E eu já vi isso acontecer. Tá? E recentemente eu vi forte. Tá? Vi forte a reação. Aqueles que têm um coração verdadeiramente cheio do Espírito de Deus, a pessoa se aceita a repreensão, consegue entender o seu erro, porque o Espírito Santo que está dentro dela faz ela entender que ela está errada pela leitura da palavra, que um outro irmão está expondo a respeito de alguma coisa que precisa ser consertada na vida de outro irmão, que isso é obrigação que todo irmão tem que fazer com outro irmão. É expor a palavra de Deus na vida do irmão que não está de acordo com a palavra. A palavra de Deus diz uma coisa, ele está fazendo outra. Então você vai lá e expõe a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, junto e medula, né? Trazendo à luz os pensamentos e intento. Então, quando alguém vai levar a palavra de Deus e manifesta a palavra de Deus diante de um erro, há 2 coisas que acontecem. E eu já vi de perto, as 2. As 2 formas eu já vi. A primeira é arrependimento, como está lá em Atos, onde Pedro estava pregando e falando ao povo e chamando a atenção que eles tinham matado o Cristo, o Salvador do mundo, e escolheu Barrabás no lugar de um justo, e todo o povo disse a Pedro: e o que faremos, irmãos, quanto a isso, porque pecamos e erramos contra Deus, negando o Cristo? O que faremos agora? Então Pedro disse: se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus para a salvação, para a remissão dos vossos pecados. 3.000 pessoas se arrependeram. Primeiro, acho que foi primeiro 3.000, depois 5.000 pessoas. 3.000, 2.000 pessoas. Todos se arrependeram, entenderam a mensagem, acolheram a palavra da verdade. Acolheram a palavra como palavra de Deus. Porque a palavra entrou dentro deles e esmiuçou e deixou claro para eles, separando tudo dentro da alma deles, colocando em ordem e expondo os pecados a eles. Quando o pecado foi exposto, então há uma reação. A reação daqueles que são ovelha de Cristo, escuta a voz de Cristo, se arrepende e se torna ovelha de Cristo. E é lavado e remido e cuidado por Cristo. Agora os bodes, os rebeldes, eles não aceitam. Eles não aceitam. E por eles não aceitar a palavra de Deus, eles apontam para o mensageiro, eles vão lá e apontam para o mensageiro
apontam para o mensageiro, eles apontam para o mensageiro e falam: você é cruel, você é uma pessoa ruim, você está querendo você é muito radical, você é radical na palavra, você quer ser radical com os irmãos, você quer constranger os irmãos dentro da igreja, você quer ficar chamando a atenção dos irmãos, os irmãos vão sair daqui e vai largar a igreja, e aí os irmãos vão embora e vai junto os dízimos e as ofertas, e o meu salário também vai. Preocupação dos bodes, dos rebeldes é isso. Ele não toma a palavra para si e busca em Deus a reconciliação diante da palavra exposta, que entrou dentro dele, esmiuçou todo o pecado dele, que está lá no fundo do coração dele, e arrancou para fora e trouxe toda a maldade e perversidade, e jogou diante dos olhos dele. Você é pecador. Você está errando. Você está errado. Você está como o povo e a nação de Israel. E a palavra de Deus está esmiuçando tudo dentro de você e colocando para fora. Mas você não quer, porque você é rebelde, seu coração é duro. Então o juízo de Deus virá sobre você e virá sobre as igrejas que hoje permanecem rebeldes. E não querem saber de repreensão, e não querem saber da palavra de Deus. Pastores, líderes, presbíteros, diáconos, anciões e mestres em todo canto. Agora os tais apóstolos, né, que se dizem ser apóstolos, mas não são, apóstolos. Tudo isso é exposto diante de vocês, mas vocês não querem se arrepender para serem curados, porque a palavra de Deus vai dentro de vocês e esmiuça. Aí, em vez de vocês irem em estado de humildade, que nem Davi fazia, se jogar no chão, vestir pano de saco, se arrepender e se humilharem, não. Aponta para o mensageiro da palavra e diz: você é doido, você é louco. Porque é isso que eu tenho ouvido. Porque eu quero obedecer a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Seguir a palavra. O que Jesus fala aqui, o que os apóstolos falam aqui, eu quero seguir, eu quero pôr em prática na minha vida. Eu quero ser aquilo, eu quero ser a realidade da palavra de Deus. Eu quero ser essa realidade, se cumprir na minha vida. Mas hoje as igrejas não querem, os pastores não querem. Aí quando o mensageiro da palavra vai lhes falar a verdade, eles apontam para o mensageiro e falam: é você é o doido, você é o louco, você está querendo, você quer constranger a igreja, você quer constranger os irmãos, você é um maluco, você não está sabendo entender a palavra de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é amor, e fica nisso o tempo todo. E não lava a igreja de Deus pela palavra, transformando a vida dos irmãos, rejeitando o mandado de Cristo para purificar a igreja pela lavagem da palavra, conduzindo elas ao verdadeiro pastor que é Cristo Jesus e não nós. Não nós somos pastores, mas Cristo. E se você conduz a igreja de Deus pela palavra de Deus a Jesus Cristo, você está sendo fiel a Jesus Cristo ao conduzir as suas ovelhas a Ele mesmo. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Quem não entrar por mim é ladrão e salteador. Então, o líder que não entra pela porta que é Cristo, que não conduz as ovelhas passar pela porta que é Cristo, então quando o pastor e o líder que não ensina, que não exorta, que não tem doutrina bíblica na igreja, que não tem ensinamento bíblico na igreja, ele é o ladrão e salteador que está pulando sobre o muro e tentando roubar as ovelhas de Cristo. Mas elas se dispersam e não vão ouvi-los. E não vão seguir eles. Esses são ladrões. Mas o verdadeiro irmão, o verdadeiro pastor que passa pela porta, que é Cristo, que usa a palavra como porta para conduzir a Cristo as ovelhas, esse é verdadeiro. E esse está falando a verdade. Mas esse aí, quando fala, é louco. Quando está dentro de uma igreja caída e morta. Porque eles não querem saber da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é manifestada, que esmiuça e traz à tona todo o pecado que eles estão vivendo, eles viram para
Eles viram para o portador da palavra que nem fizeram que nem fizeram Saul fez que nem fizeram com Moisés, que nem fizeram com Josué e Caleb, que nem fizeram com juízes, que nem fizeram com Samuel, que nem fizeram com todos os profetas, Isaías cerrado pelo meio, que nem fizeram com Daniel, que nem fizeram com Jeremias, sofreu angústia e dor no meio de um povo e uma nação pecadora, que nem fizeram com todos os profetas, perseguiram. Assim, o portador da mensagem é agredido para que ele não traga mais essa palavra, porque eles não querem ouvir. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a ele que prestaremos conta. Tá vendo? É a ele que havemos de prestar conta. Hã? Nós não vamos prestar conta ao nosso pecado. Nós não vamos prestar conta ao nosso corpo. Qual é o maior problema do homem? Qual é o maior inimigo do homem? O homem sem Deus. Qual é o inimigo das igrejas caídas? Que Cristo já não está mais lá dentro. Que é igrejas mortas. Com gente mortas, praticando a morte dentro da igreja. Na sua vida cotidiana. Qual é o inimigo? É Deus. Deus é o seu verdadeiro inimigo. Não é sua carne. Porque a sua carne já foi vencida por Cristo. Basta você confessar Jesus como seu único Salvador, se arrepender dos seus pecados e se humilhar diante dele no arrependimento dos seus pecados, confessar ele como seu único Salvador, confiar nele e obedecer a palavra dele. E aí você não terá ele como seu inimigo. Aliás, Jesus diz, não vos chamos mais de servos, porque os servos não sabem da intimidade do seu Senhor, mas eu chamo de amigo. Vocês são meu amigo se obedecerem às palavras que eu vos tenho dito. Porque eu tenho revelado a vocês tudo que ouvi de meu Pai, eu revelo a vocês. E Deus revelou através de Jesus. O Senhor Jesus revela. Jesus revelou toda a palavra de Deus a nós através dos apóstolos, daqueles que escreveram os 4 evangelhos, através de Paulo. Está revelado a nós. Mas tem que ler a palavra. Para deixar de ser inimigo de Deus, tem que ler a palavra de Gênesis e Apocalipse. Exposição da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Para deixar de ser inimigo de Deus e de te tornar amigo de Jesus Cristo, o qual ele vai pôr em nosso coração tudo aquilo que Deus mandou ele dizer e falar pela palavra. Ele vai pôr desejo, vontade no teu coração de buscar e ler a palavra de Deus e confiar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. As igrejas que não estão fazendo isso estão mortas e caídas e acabando. E logo, logo será vendido aos seus templos e virarão cabaré. Que tem mais utilidade para a sociedade um cabaré do que uma igreja morta. Por isso que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém sair, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Porque o maior inimigo do homem é Deus. Verso 14. Visto de tudo isso, portanto, visto e portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemos-nos firmemente àquilo que nós em que cremos. Tá? Talvez eu vou ter que parar por aqui, tá bom? Mas deixa eu só ver um negócio aqui. Seguimos nos próximos, tá?